Olá! Sejam bem-vindos ao canal Livros e Canções. Hoje vamos falar sobre livros de ficção científica. Você é um fã de ficção científica e quer saber quais são os livros que exploram as possibilidades da ciência, da tecnologia e do futuro? Então fique ligado nesse vídeo, porque vamos apresentar uma lista com os 10 melhores livros de ficção científica da história. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos lá? 10º lugar, A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos é um livro de ficção científica do escritor britânico Herbert George Wells, publicado em 1898. O livro narra a invasão da Terra por uma raça alienígena chamada marcianos, que usam máquinas gigantescas para destruir as cidades e as pessoas. O livro é considerado um dos primeiros e mais influentes romances de ficção científica, sendo fonte de inspiração para muitas outras obras. A Guerra dos Mundos também gerou várias adaptações para o cinema, o rádio e a televisão. 9º lugar, Neuromancer. Neuromancer é um livro de ficção científica do escritor canadense William Gibson, publicado em 1984 como parte de uma trilogia chamada Sprawl. O livro narra as aventuras de Casey, um hacker que é contratado por uma misteriosa entidade para invadir uma inteligência artificial chamada Untermute. O livro é considerado um dos precursores do gênero cyberpunk, que mistura tecnologia avançada e subcultura marginal. Neuromancer também foi o primeiro a ganhar os 3 principais prêmios da ficção científica, o Hugo, o Nebula e o Philip K. Dick. 8º lugar, 1984. 1984 é um livro de ficção científica e distopia do escritor britânico George Orwell, publicado em 1949. O livro retrata a vida de Winston Smith, um cidadão que vive sob o regime totalitário do partido, que controla todos os aspectos da sociedade, inclusive o pensamento e a linguagem. 1984 é uma crítica ao autoritarismo e ao totalitarismo, que se tornaram realidades em alguns países do século XX. O livro também introduziu conceitos como o Grande Irmão, a novilíngua e a telitela, que se tornaram referências na cultura popular. 7º lugar, A Fundação. A Fundação é um livro de ficção científica do escritor americano Isaac Asimov, publicado em 1951 como parte de uma série de 7 livros. O livro conta a história da Fundação, uma organização criada pelo cientista Hari Seldon, que previu a queda do Império Galáctico e elaborou um plano para preservar o conhecimento humano e acelerar o surgimento de uma nova civilização. O livro é considerado um dos maiores clássicos da ficção científica, sendo premiado com o Hugo de melhor série de todos os tempos. 6º lugar, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é um livro de ficção científica e distopia do escritor americano Ray Bradbury, publicado em 1953. O livro retrata uma sociedade onde os livros são proibidos e queimados pelos bombeiros, que são encarregados de reprimir qualquer forma de pensamento crítico ou criativo. O livro acompanha a jornada de Guy Montag, um bombeiro que começa a questionar o seu trabalho e a sua vida após conhecer uma jovem leitora, chamada Clarice. Fahrenheit 451 é uma crítica à censura e à alienação, sendo considerado um dos maiores clássicos da literatura. 5º lugar, Duna. Duna é um livro de ficção científica e fantasia do escritor americano Frank Herbert, publicado em 1965 como parte de uma série de 6 livros. O livro se passa no planeta Aurochs, também conhecido como Duna, onde existe uma especiaria chamada melange, que é essencial para o comércio interestelar e para o desenvolvimento de habilidades psíquicas. Duna narra a saga da família Atreides, que assume o controle de Duna e enfrenta a rivalidade da família Harkonnen e a rebelião dos nativos Fremen. O livro é considerado uma obra-prima da ficção científica, sendo premiado com o Nebula e o Hugo de melhor romance. 4º lugar, O Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto é um livro de ficção científica e história alternativa, do escritor americano Philip K. Dick, publicado em 1962. O livro se passa em um mundo onde as potências do eixo venceram a Segunda Guerra Mundial e dividiram os Estados Unidos entre si. O livro acompanha as vidas de vários personagens que se envolvem com o livro proibido que narra uma realidade onde os aliados venceram a guerra. O Homem do Castelo Alto é uma reflexão sobre o destino, a realidade e a moralidade,
sendo premiado com o Hugo de melhor romance. E aí, pessoal? Estão gostando da lista? Caso queiram saber mais sobre esses livros ou comprar algum exemplar, confiram os links na descrição. Agora, vamos com o top 3 da lista dos 10 melhores livros de ficção científica da história. Terceiro lugar, Jurassic Park. Jurassic Park é um livro de ficção científica e aventura do escritor americano Michael Crichton, publicado em 1990. O livro conta a história de um parque temático onde são criados dinossauros geneticamente modificados a partir de DNA extraído de fósseis. Jurassic Park acompanha a visita de um grupo de especialistas ao parque, que se torna um pesadelo quando os dinossauros escapam do controle e começam a atacar os humanos. O livro é uma mistura de ciência, suspense e ação, sendo adaptado para o cinema com um grande sucesso. Segundo lugar, A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo é mais um livro do escritor britânico Herbert George Wells, publicado em 1895. O livro narra a viagem de um inventor anônimo que constrói uma máquina capaz de viajar no tempo. O livro acompanha a sua aventura no ano de 800 e 2701, onde ele encontra duas raças distintas de humanos, os Eloi, que vivem na superfície em uma sociedade pacífica e simples, e os Morlocks, que vivem no subsolo em uma sociedade violenta e industrializada. A Máquina do Tempo é considerado um dos primeiros e mais influentes romances de ficção científica, sendo fonte de inspiração para muitas outras obras. E em primeiro lugar, O Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro de humor e ficção científica do escritor britânico Douglas Adams, publicado em 1979 como parte de uma série de 5 livros. O livro conta a história de Arthur Dent, um homem comum que escapa da destruição da Terra com a ajuda de um amigo alienígena, Ford Prefect. Juntos eles embarcam em uma viagem pelo espaço, guiados por um livro eletrônico chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro é uma sátira inteligente e divertida sobre a vida, o universo e tudo mais. Obrigada por assistir a esse vídeo sobre os 10 melhores livros de ficção científica da história. Espero que tenha gostado e aprendido algo novo. Para ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você quiser me fazer alguma pergunta ou sugerir algum tema para os próximos vídeos, deixe o seu comentário abaixo. Eu adoro conversar com vocês e saber as suas opiniões. Um abraço e até a próxima!